Quando eu recebi esse convite, eu pensei em trazer para vocês uma reflexão que é aquilo que mais me toca com relação ao Imaflora, que é o seguinte: eu acho que eu vou fazer essa reflexão em três partes. Primeiro, eu quero destacar 4 dimensões que me parecem muito importantes, não do trabalho específico do Imaflora. Tá bom. Não do trabalho específico do Imaflora, que não conheço o suficiente para fazer uma reflexão específica, e acho que não seria o caso aqui, mas de maneira geral sobre esse fenômeno da certificação. O que isso significa hoje para as sociedades contemporâneas, o fato de que cada vez mais mercados que são uma instituição e uma palavra que nós costumamos pronunciar com muita desconfiança e muitas vezes até com certo nojo, assim, mercado, uma coisa meio assim, né? Por que nas sociedades contemporâneas mercados estão sendo cada vez mais objeto do tipo de prática que o Imaflora representa e incorpora, de certa forma? Em segundo lugar, eu queria assinalar 2 dimensões, 2 consequências importantes desse processo para, enfim, chegar a algumas conclusões. Então, primeiro ponto importante: a certificação socioambiental não é alguma coisa que se faz em nichos de mercado. Um estudante de economia, quando ele estuda microeconomia, ele aprende que existe um esforço permanente dos que estão nos mercados de se diferenciarem criando nichos. O que mais chama a atenção nos processos contemporâneos de certificação é que esses processos não são processos que atingem nichos de mercado, mas são processos que atingem commodities indiferenciadas. Por exemplo, o etanol, certo? Tudo bem, se você vai na mercearia, no verdureiro, pegar uma verdura orgânica, isso é um produto de nicho. Agora, etanol, ninguém vai dizer que é etanol. Isso não tem, é uma coisa igual em todo canto. No entanto, o próprio etanol, a soja, a carne bovina, são commodities e que, no entanto, estão sendo objeto de uma certificação. Isso é uma coisa muito importante, é um fenômeno muito importante. Por quê? Porque mostra uma tendência que me parece cada vez mais significativa nos mercados contemporâneos. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Isso não é um fenômeno que atinge só mercadorias ligadas ao agronegócio. Isso atinge o setor de roupa, o setor de calçado, o setor de eletrônicos e uma quantidade cada vez maior de setores. Segundo ponto que eu gostaria de assinalar, que me parece fundamental, é que a certificação ela não pega somente cadeias produtivas, esse processo essa tentativa, e é sempre uma tentativa como num ponto no infinito que você nunca chega lá. Eu acho que isso é um fator positivo dos processos de certificação. Os processos de certificação não são processos em que uma tecnocracia inteligente diz para a sociedade como é que as coisas são e como é que elas devem ser. Não. Processos de certificação são processos de construção social feitos em interação de diversos segmentos. Pois bem, esses segmentos não correspondem apenas a cadeias setoriais. Por exemplo, o setor bancário é um setor onde processos de certificação ou semelhantes à certificação são cada vez mais importantes. Exemplo, os princípios do Equador, que em 2003 envolviam 10 bancos de reputação internacional e hoje envolvem 67 bancos, e esses bancos têm custos para entrar nos processos de certificação, tem toda uma adaptação necessária
Hoje, esse processo chega em algumas organizações multilaterais privadas, como o International Finance Corporation, o BNDES de maneira tardia, mas também começa a entrar. Então, não se trata simplesmente de um processo que visa garantir as cadeias produtivas. Vai muito além disso, porque é um processo que pega, inclusive, o setor bancário. Terceira dimensão que me parece fundamental, e isso aparece com nitidez em alguns estudos do Imaflora, é que essa tentativa de abrir a caixa preta dos mercados para ver o que tem dentro, quando você abre a caixa preta dos mercados, o que tem dentro é sociedade, o que tem dentro são setores que estão disputando posições, brigando por certos espaços. Então, essa abertura, não só ela não é apenas setorial, como ela não é, digamos assim, estritamente e exclusivamente econômica. Ela tem uma repercussão territorial que é muito importante. Uma empresa que se exponha, que se submeta a processos de certificação, isso, num estudo que eu li do Imaflora com relação ao Acre, isso passa a ter repercussão não estritamente sobre o que faz a empresa, mas sobre protagonistas locais que começam então a ter uma relação diferente com os meios materiais a partir dos quais eles se inserem na sociedade. Por exemplo, tratamento de lixo, que em princípio não teria nada a ver estrito senso com o processo de certificação, mas que passa a influenciar o comportamento dos indivíduos. E um quarto fator que eu queria mencionar, que é fundamental e talvez dê a personalidade desta organização de uma maneira nítida, é o fato de que os processos de certificação são processos que passam por uma forte participação social no seu interior. Essa participação social não tem nada de trivial e não tem nada de simples, tá certo? Ela pode dar lugar a muita demagogia, ela pode dar lugar a situações de impasse, na qual os que estão participando vêm com posições fixas, rígidas, pré-definidas, que bloqueiam o debate. Portanto, quando uma organização de certificação se propõe a fazer certificação baseada na audiência que tem dos atores sociais, esse é um risco muito maior do que quando ela simplesmente se propõe a aplicar certos parâmetros técnicos esses que já estão prontinhos, você vai lá, aplica, tem uma complexidade técnica, mas não envolve risco. O que a mim me fascina em organizações como o Imaflora é que são organizações que fazem um trabalho social de alto risco. Nós nos acostumamos a associar a ideia de risco à empresa privada, como se governo e organizações sociais não corressem risco. É verdade, a grande maioria das organizações sociais, por exemplo, o sindicalismo, eu conheço razoavelmente bem o sindicalismo de trabalhadores rurais, são organizações que não correm risco. A meu ver, essa é uma das razões da fossilização do movimento sindical de trabalhadores rurais, dos quais o meu querido amigo Luiz Carlos Guedes Pinto é um dos apoia sempre na vida. Nós atuamos juntos na Associação Brasileira de Reforma Agrária, etc. Nós observamos isso, eu ao menos observei isso de maneira muito nítida. O fato de essa organização correr risco vai trazer consequências importantes que eu quero assinalar no final da minha exposição. Portanto, essas 4 características são decisivas e eu queria começar por aí. 2 consequências no plano macro desse amplo processo que, a meu ver, vai muito além de certificação e que corresponde ao esforço que as sociedades contemporâneas fazem de enfrentar uma tensão cada vez mais forte. Qual é essa tensão? Por um lado, basta olhar o que aconteceu com a crise de 2008, os mercados são o locus por excelência da desorganização da vida social.
desemprego, as pessoas incapazes de pagar suas dívidas, alocação inadequada dos recursos sociais, etc, etc. Por outro lado, no entanto, é exatamente nos mercados que estão acontecendo alguns dos movimentos mais ambiciosos, mais interessantes, mais inovadores de abertura e de revelação do conteúdo sócio-técnico ambiental daquilo que nós fazemos no mundo material e no mundo social. Essa tensão é uma tensão muito interessante e, a meu ver, então, as 4 características que eu citei têm 2 consequências no plano macro-social que são fundamentais. A primeira é a seguinte: muitos de vocês sabem que hoje a maneira de medir a riqueza nas sociedades contemporâneas, o PIB, Produto Interno Bruto, está sob o crivo de uma crítica violentíssima e muito bem fundamentada. Evidentemente, isso não apareceu na campanha eleitoral. Não apareceu na campanha eleitoral no Brasil, como não aparece na campanha eleitoral na França, nos Estados Unidos, nem na Grã-Bretanha. Certo? Porque não é tema de campanha eleitoral. No entanto, existe uma quantidade de trabalhos acadêmicos em instituições multilaterais de desenvolvimento fortíssimo, mostrando como o PIB é uma medida inadequada de riqueza, como é necessário a elaboração, é necessário que se elaborem outras medidas de riqueza capazes de inverter uma equação a qual nós muito rotineiramente nos habituamos, que é achar que a sociedade existe para produzir riqueza. Não, a sociedade existe para fazer com que a riqueza seja um meio para uma finalidade que é da sociedade, não da própria riqueza. Existe uma literatura muito grande sobre isso. O que me parece é que existe uma certa equivalência, uma certa simetria entre o esforço contemporâneo que se faz para a criação de novas medidas de riqueza no plano macrosocial e o esforço no plano microsocial, no plano empresarial que se faz para novas medidas de desempenho e de eficiência que não se limitem ao balanço das empresas. Em 1970, o grande economista norte-americano Milton Friedman disse: qualquer empresa que se preocupe com questões socioambientais além daquilo que exige a lei, está praticando puro e simples socialismo. Certo? Essa mentalidade mudou. Hoje, para nós esperamos que as empresas, além do seu balanço contábil, também tenham um balanço socioambiental. Esse balanço socioambiental é, no plano micro, a expressão de uma medida de utilidade social, de uma medida de relevância social, que no plano macro será dada também por outras medidas que evidentemente estão em construção, que não estão prontas, etc. E o segundo aspecto que eu queria mencionar no plano macro-social é que, da mesma forma que vai ser muito difícil que haja uma medida única para substituir o PIB como medida de riqueza, seria totalmente ilusório e, repito, tecnocrático, imaginar que haverá uma medida única para fazer a avaliação socioambiental do desempenho das empresas. O resultado disso é que é muito bom para a sociedade que exista não apenas e uma flora, mas que existem e que se multipliquem organizações voltadas para apreender, aprofundar cada vez mais os impactos, os efeitos socioambientais daquilo que se faz na vida social, certo? Por fim, eu queria concluir falando de inovação. Inovação não é só um apelo genérico, nesse caso, que obviamente todo mundo tem que ser inovador, etc, etc. Aqui eu queria apontar para 2 problemas que eu citei rapidamente durante a exposição e que me parecem importantes que sejam objetos de preocupação com relação à inovação. O primeiro se refere à participação social
na construção desses parâmetros e na aplicação dos parâmetros capazes de revelar o que é o conteúdo socioambiental daquilo que empresas, territórios e, no limite, porque não governos, fazem em todos os planos. O problema da participação social é que a participação social corre o risco muito fortemente de cair na rotinização e, por aí, perder o elemento que é central para esta organização e para qualquer organização que se propõe a fazer o tipo de trabalho que o Imaflora fez, que é a aprendizagem. A aprendizagem não combina com rotinização. Aprendizagem e participação social podem ser complementares, mas é um risco sempre muito forte de que, em torno da participação social, se criem estruturas burocráticas de representação que ameacem o próprio conteúdo inovador que se espera de organizações dessa natureza. Esse é um desafio grande, não só do Imaflora, mas, no fundo, é um desafio grande da construção democrática em todos os planos da vida social. E o segundo desafio que me parece importante é que nós estamos assistindo uma pulverização de selos de qualidade. De Washington Post teve uma matéria a respeito disso, a quantidade, a proliferação de selos de qualidade. Claro que seria muito bom se esses selos de qualidade não fossem tão numerosos assim, porque isso pode confundir os atores sociais e, sobretudo, os consumidores. Mas é muito positivo que haja uma dinâmica competitiva em torno da qualidade dos selos ambientais e da qualidade da certificação ambiental, porque este é um fator que abre para a participação social e que abre para que a tal da caixa preta do mercado possa ser aberta. Em função disso tudo, a questão que a Zuzu pediu e que eu formulei é meio trivial, mas, enfim, não me veio outra, que é a seguinte: de que maneira o cidadão pode participar desses processos de mudanças dos mercados, de abertura do conteúdo socioambiental dos mercados, característica tão importante das sociedades contemporâneas? Como cada um de nós e as pessoas que estão em volta de nós podem participar se existe a ideia tão frequente de que o plano do consumo é o plano individual mais sagrado e no qual, digamos assim, governo, organizações sociais, etc., teriam pouquíssimo a dizer. De que maneira nós poderíamos, num ambiente democrático, nos contrapor a essa ideia e ampliar a participação dos cidadãos na construção de mercados que representem algo positivo do ponto de vista socioambiental para a vida